Pare de usar as versões antigas do indicador EMA. Neste vídeo vou mostrar uma versão avançada do indicador EMA que é provavelmente 3 vezes melhor do que o EMA tradicional. Vamos rever o que é esse indicador e as melhores configurações para usar ao negociar, e também vamos combiná-lo com uma ferramenta extra de análise técnica para criar uma estratégia precisa e surpreendente. Portanto, sem perder tempo, vamos começar do início. Em primeiro lugar, este é o aspecto do nosso gráfico quando terminarmos de configurar os nossos indicadores. Para explicar tudo em detalhes, removerei rapidamente esses indicadores do gráfico. A propósito, vou usar um gráfico de Bitcoin em um período de 15 minutos para explicar essa estratégia. Para adicionar este indicador ao seu gráfico, você abrirá a visualização de negociação e, em seguida, clique aqui na guia Indicadores. Vamos procurar o histograma de diferença EMA. Depois disso, você deseja selecionar este criado por Ugamo. É assim que fica quando o adicionamos ao gráfico. O histograma de diferença EMA é um indicador estocástico, que combina a análise de duas médias móveis exponenciais e o oscilador estocástico para fornecer sinais claros para entrar e sair de negociações. Portanto, a diferença entre este indicador e os dois EMA regulares é que neste indicador o EMA 1 e o EMA 2 são calculados e depois traçados como um histograma. Se você der uma olhada agora, essas barras de histograma representam a magnitude da diferença entre os dois EMAs. A cor das barras muda para indicar se a diferença está a aumentar ou a diminuir. Então, vamos adicionar duas EMAs e ver como este indicador realmente funciona no nosso gráfico. Por isso, vou adicionar rapidamente 2 EMA a partir daqui. Agora que adicionei estes EMA, para saber os períodos exatos destes 2 EMA, vamos ter de aceder às definições do indicador de diferença EMA. Pode aceder às definições a partir daqui. Estes são os comprimentos que vamos alterar. Portanto, o EMA 1 é 8 e o EMA 2 é 24. Vamos abrir as definições do primeiro EMA, e aqui devemos ter um comprimento de 8. E depois disto vou abrir o segundo EMA, e este deve ter um comprimento de 24. Também pode alterar as cores para as tornar um pouco mais brilhantes, depois clique em OK. Agora vamos comparar. Se você está se perguntando em qual bolsa eu negocio Bitcoin e outras criptomoedas, você pode pressionar o link abaixo deste vídeo e dar uma olhada no Bybit. Nesta plataforma, pode facilmente fazer um depósito a partir da sua conta bancária e negociar mais de 150 criptomoedas. Aqui pode ver-se que sempre que a EMA lenta está abaixo da EMA rápida, o histograma fica verde, e vice-versa, quando a EMA rápida está abaixo da EMA lenta, como se pode ver aqui, sempre que isso acontece, o histograma fica a vermelho. Também podemos ver que sempre que a diferença entre estas duas EMA está a aumentar, o histograma também aumenta. E à medida que a diferença entre os EMA diminui, o histograma muda de cor para verde claro para indicar a redução da diferença. O oposto disto é verdadeiro para um histograma vermelho. Uma cor brilhante indica que a diferença entre EMA está a aumentar, mas uma cor vermelha clara como esta indica que a diferença entre EMA está a diminuir. Isso realmente nos dá uma ideia de como esse indicador pode ser usado para negociar. Basicamente, pretende-se tomar posições apenas em áreas onde a diferença EMA está a aumentar, porque, como podemos ver, isso representa uma tendência crescente, exatamente como aconteceu aqui. Portanto, estas são as áreas onde se pretende tomar apenas posições de compra. Agora, assim que a EMA muda de cor para verde claro, isso seria considerado como um recuo. Também pode indicar sinais de uma inversão de tendência para o lado negativo, e tomar posições nestas áreas seria arriscado. O oposto disto é verdadeiro para as transações de venda. Agora, usar este indicador com as configurações padrão não é recomendado porque produz muitos sinais falsos, então vamos alterar as configurações do nosso indicador principal. No separador Inputs, queremos alterar o comprimento do EMA 1 para 50. O comprimento de EMA 2 para 100. Depois disso, abrir o separador Estilo. Queremos alterar a opacidade da cor 1 para 0. Assim como a opacidade da cor 2, reduzi-la para 0. Depois disso, desativar as duas opções estocásticas. E estas serão todas as alterações que faremos para este indicador. Também não vamos precisar destes dois EMA, por isso vamos apagá-los. Agora podemos adicionar o indicador extra que precisamos de usar em conjunto com este para criar a nossa estratégia. Vamos abrir novamente o separador dos indicadores. E aqui temos de escrever nuvem roxa. Depois disso, selecionamos esta criada por Moratem 8 e adicionamos ao gráfico. Antes de mais, vamos alterar algumas definições deste indicador. No separador Inputs, é necessário alterar o período para 21. Depois disso, alteramos o valor alfa para 3. E altera o limite de pressão de compra e venda para 0,1. Estas são todas as alterações que faremos para este indicador. Este é o indicador de compra e venda super poderoso que imprime sinais de compra e venda fracos e fortes. Este sinal indica um sinal de venda super forte. Por outro lado,
Isso indica um forte sinal de compra. E estes são os que vamos usar para abrir e fechar nossas posições. Agora que o nosso gráfico de negociação está definido, vamos analisar as regras completas para entrar numa negociação de compra e venda usando esta estratégia. Já agora, se não lhe apetecer analisar os preços, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Portanto, para uma negociação de compra, você deseja que um forte sinal de compra seja impresso pelo indicador roxo da nuvem, um forte sinal de compra se parece com isso. E então, para que este sinal seja válido, o histograma do indicador de diferença EMA deve ser colorido de verde para indicar que a tendência de alta no mercado está ficando mais forte. E é isso, essas são as únicas duas condições que precisam ser cumpridas, antes que possamos abrir uma negociação de compra. Então, podemos abrir um comércio de compra aqui. Você pode definir o stop loss no swing low recente, ou apenas alguns pips sob a vela de entrada. O take profit deve ser definido em 1,5 vezes o risco. Fiquei espantado ao ver como essa estratégia é simples, mas precisa, quando a encontrei pela primeira vez. Agora vamos passar por mais um exemplo de comércio de compra. Aqui podemos ver que temos um sinal de compra. E este sinal é confirmado pelo nosso indicador EMA, pois é de cor verde. Então, podemos abrir uma negociação aqui. E vamos ver se foi lucrativo ou não. Espero que vocês tenham entendido as regras para entrar em uma negociação de compra usando essa estratégia. Agora vamos seguir as regras para abrir uma negociação de venda usando essa estratégia. Se você não tem tempo para observar indicadores o dia todo, basta juntar-se ao nosso grupo de Telegram gratuito para sinais de negociação diários. O link está na descrição. Para um comércio de venda, vamos fazer exatamente o oposto. Antes de tudo, esperaremos que o indicador de nuvem roxa dê um forte sinal de venda, assim como este. Em seguida, apenas confirmaremos esse sinal com a ajuda do histograma do indicador de diferença da EMA. E deve ser de cor vermelha. E é claro que sabemos que isso indica uma tendência de baixa. Portanto, se essas duas condições forem atendidas, podemos abrir uma posição de venda. O stop loss pode ser definido apenas alguns pips acima da vela de entrada. E o take profit vai ser definido em 1,5 vezes o risco. Isto é o que vai acontecer com este vídeo. Espero que o tenhas achado valioso. Se o fez, aperte o botão curtir e considere se inscrever para obter mais estratégias de negociação. Obrigado por assistir ao vídeo até o final, vejo vocês no próximo vídeo.